Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque no dia de hoje, 23 de abril de 2023, a Neoenergia fez o anúncio dos seus resultados para o primeiro trimestre de 2023. Já no dia de ontem, ela ainda lançou um fato relevante comunicando a venda de ativos que estava junto na apresentação, hoje na teleconferência de seus resultados. O que será que aconteceu? Vamos dar uma olhada também como está o lucro líquido, as receitas da companhia e se vale a pena nós investirmos, colocar essa empresa na nossa carteira de ações. Eu vou me utilizar da apresentação que foi feita por decorrência da teleconferência de resultados. Também vou utilizar as informações trimestrais do primeiro trimestre, obedecendo aqui os padrões de IFRS. E por fim, eu acredito aqui que é importante que a gente sempre faça uma referência para o release que é disponibilizado para a imprensa. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada neste fato relevante da companhia. Você veja, está aqui, dê uma olhada, ele foi publicado no dia 25 de abril, está aqui embaixo, de 2023, portanto, no dia de ontem. Mas o que eu vi aqui de relevante para a gente, antes de seguir adiante com a apresentação desses resultados? Então, a companhia, o que ela comunicou foi que ela se apresenta aqui como vendedora de 50% da participação societária da Neoenergia nessa transmissora 15SP SA. E para quem ela fez a venda, Warrington Invest PTA, que é um fundo aí de gestão. Tem várias condições aqui dentro. Se você for dar uma lida, não é o foco nosso de hoje, mas o importante é que isto também leva outras transmissoras aqui em conjunto aí que possam fazer parte desse 50%, além de um acordo que foi feito, veja aqui, de que a participante ela pode, junto com a Neoenergia, ir junto aqui nos leilões que tem pela frente, com participação de 50% na parte de transmissão. Lembrando que teremos leilões em junho e em dezembro de 2023. Na verdade, isso aqui também estreita uma relação de participação para captação de recursos, e com isso talvez a companhia venha a aumentar o seu resultado. Mas vamos dar uma olhada então naquilo que é o nosso objetivo de hoje. Se você for ver aqui na apresentação, já nos destaques, eu acho que alguma coisa que foi significativa foi esse aumento aqui no EBITDA de 14%, indo para 3,6 bilhões. Além disso, me pareceu aqui interessante, que é uma parte que eu acho que o investidor deve sempre atentar, que são os projetos em implementação. Então veja aqui, ela tem um projeto eólico, o complexo eólico de Chafariz, 100% em operação comercial, e também ela está nesses renováveis aqui, o complexo de Otis, Piauí e Bahia, são 12 parques, 566 megawatts, sendo que em operação comercial 445 megawatts. Além disso, veja que a companhia ela teve participação em transmissão aqui em vários leilões, praticamente todos os anos, desde 2018, depois 2020, 2021 e no ano anterior. Então ela tem aqui vários projetos a levar em frente e com isso, claro, né, requer investimentos, requer CAPEX para essas participações. Olhando aqui para os resultados da companhia, eu acho que a gente tem aqui de significativo, depois de nós termos falado sobre o EBITDA, bem lá no início, veja que o lucro líquido permaneceu aqui estável, estava em linha com o primeiro trimestre de 2022, e é o lucro líquido IFRS que nós vamos utilizar no nosso quadro de indicadores, então ele foi a 1,2 bilhões. Com relação ao CAPEX, a companhia então tem para investimentos aqui, ou melhor, o que aconteceu, né, no primeiro trimestre em investimento na parte de distribuição. Então ela é uma companhia que é verticalizada, ela tem geração, tem transmissão, tem distribuição. Então veja que 1,2 bi em distribuição de CAPEX, 737 milhões na parte de transmissão. Aqui nos renováveis, aqueles que nós vimos agora há pouco, mas além disso ela também tem no segmento hídrico. Nós temos um vídeo aqui no canal que a gente compara ela com a Copel, a gente compara ela com outras empresas que também têm essa mesma verticalização, como por exemplo a EDP, né,
de um vídeo passado, agora ela está tentando fechar a capital. E veja que esse quadro aqui você vai encontrar onde a gente faz esse comparativo com empresas que têm esse alinhamento mais verticalizado. E aqui só para finalizar, ela também tem uma termoelétrica. E aqui tem um investimento aqui a fins de manutenção de 6,1 milhões. Até onde eu entendi, a companhia também em algum momento deverá se desfazer desta geradora. E agora, dando uma olhada aqui no endividamento da companhia, veja que a sua dívida líquida chega a 36 bilhões, 36,8 bilhões. E para o EBITDA que nós vimos agora há pouco, dividindo a dívida líquida pelo EBITDA, ela pelo menos dá uma decaída aqui, ela na sua alavancagem de 3,15 para 3,06. Dá uma queda não muito significativa, mas é interessante você verificar nessa dívida, principalmente com relação ao seu cronograma aqui de desembolso. Veja que o custo médio dessa dívida é de 11,8%. E se você perceber aqui embaixo, principalmente no que está marcado em verde escuro, que é como está para o primeiro trimestre de 2023. E você vai perceber como a companhia ela tem desembolsos aqui interessantes a fazer, de 8,9 bi, 9,2, 7. Isso aqui está ano a ano. Então, em 2023, 2024, 2025, isso aqui dá a noção para nós do prazo médio dessa dívida de 5,4 anos. E veja que essa dívida ela está principalmente aqui atrelada ao CDI, 52% ao CDI e à Selic, que é este verde mais escuro. O restante, mais significativo, está com a inflação atrelado ao índice de preço ao consumidor amplo. Portanto, ainda que a companhia na sua apresentação faça referência a esta alavancagem controlada, a verdade é que ela tem uma alavancagem significativa. Será que é por causa disso que ela está tentando fazer a venda de ativos? E o próximo item da apresentação é justamente sobre essa venda de 50% em plataforma de transmissão, conforme nós vimos agora há pouco, é a chamada GIC, que é a parceria que a companhia está fazendo justamente para, além da venda, futuros leilões de transmissão. E aqui a companhia delineia a sua estratégia, mas o que eu quero chamar a atenção é justamente isso aqui. A companhia ela busca essa desalavancagem. Eu sugiro que, se você é interessado na companhia, você leia aqui o que ela está tentando promover com isso. Depois, nós vamos ver lá no final dessa apresentação, nós vamos verificar que o impacto dessas transações, ela faz de novo uma referência aqui à questão do endividamento e como ela busca essa redução da sua dívida líquida e quais são os valores. Então, a meu ver, a companhia ela enxerga que ela está altamente alavancada. Se ela quiser participar de novos leilões, ela precisa também captar mais recursos e com isso ela está entrando. Essa é a minha leitura, essa é a minha interpretação. Você aí deve procurar fazer a sua interpretação e a sua leitura. A minha é essa, sendo que a companhia ela tem uma visão diferente daquilo que ela apresenta como um endividamento tranquilo, controlado. Até acho que é controlado mesmo, mas ela não consegue avançar a um próximo passo. Então, para evitar uma possível estagnação, ela tenta vender ativos, fazer uma redução da dívida e buscar novos projetos com participação, onde ela tenha aqui, onde ela envolva menos capex da própria companhia. E agora, buscando outros dados aqui que realmente eles vêm a interessar para o nosso para a nossa tabela de indicadores, né? A gente gosta muito de olhar o balanço patrimonial, porque aqui no balanço patrimonial que nós vamos encontrar dados como, por exemplo, esse aqui são as DFs individuais. Nós vamos sempre nas consolidadas, porque aqui nas consolidadas, lá nos passivos, nós vamos encontrar qual é o patrimônio líquido da companhia, de forma que a gente possa transpor isso para a nossa tabela de indicadores. Veja, o patrimônio líquido está aqui e como ele avança aqui de 26,9 bi para 28 já no primeiro trimestre de 2023.
E no mesmo diapasão nós encontramos a receita operacional líquida da companhia e o lucro líquido que nós vimos lá na apresentação, que também está dentro do IFRS. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito na Neoenergia, porque ela toma como referência o seu IFRS e não o regulatório. Isso aí nos deixa mais tranquilo, porque ela já fica dentro da sua padronização. E assim, nós podemos trazer essas informações para a nossa tabela de indicadores. Basta pegar aqueles valores, multiplicar por 4, porque a gente faz uma projeção, como é o primeiro trimestre, são 4 trimestres, multiplica por 4, nós temos uma projeção aqui da receita líquida. Veja que ela está em linha com aquilo que nós estabelecemos lá no início do ano, quando analisamos os resultados do quarto trimestre de 2022. Da mesma forma, veja aqui, o lucro líquido estimado para o final do ano também está em linha. A considerar aqui que a companhia ela veio pagando em média aqui, ó, um payout de 23,32% sobre o lucro líquido, o que faz com que ela tenha a possibilidade de distribuir 93 centavos de proventos ao longo desse ano. Ela vai distribuir isso? Não vai? Nós não sabemos, mas a gente consegue fazer essa estimativa. Se nós dividirmos esses 93 centavos por 6%, que é o mínimo que nós procuramos de receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, nesse momento do vídeo a ação está cotada a R$ 15,67. Veja que o preço certo ficaria aqui, ó, em R$ 15,57. Na média, a companhia veio pagando 55 centavos nos últimos 5 anos, o que dá um preço teto aqui de R$ 9,14. Considerando agora o patrimônio líquido que nós já trouxemos lá do balanço da companhia, veja que o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,67, um indicativo de que essa ação possa estar barata. E se em função do lucro líquido você comprar a ação a esse preço, você terá de volta, segundo esse nosso PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em aproximadamente 4 anos. Por isso que esse 3,91. Ou seja, na verdade, investir em Neoenergia tem um risco muito baixo, retorna em termos de lucro líquido num tempo bem curto. Entretanto, veja aqui o dividend yield aqui em 5,96, fica abaixo dos 6% que nós procuramos. Então, ou desce o preço da ação, ou ela paga melhores dividendos. E todo esse conjunto de dados nós trazemos para a nossa tabela comparativa, e aqui nós estamos comparando com a Auren, com a Engie e com a ISA, tabela que eu deixarei no Instagram do canal MH Investir, onde todos aqueles dados que nós levantamos lá, eles são trazidos e colocados nessa coluna. Assim você pode verificar, conforme esses indicadores, aquela ação que, pelo menos dentro do setor de energia, que melhor se ajusta à sua carteira. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, mais uma análise de empresa feita aqui no nosso canal, agora no segmento de energia, e à medida que as empresas vão divulgando seus resultados, nós vamos fazendo tabelas comparativas e você vai verificando como nós fizemos tanto a construção da tabela, como aquilo que vai nos facilitar para fins de construir o racional toda vez que escolhemos uma empresa para fazer parte da carteira aberta aqui no nosso canal. Dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!